Paz do Senhor, meus irmãos, pastor Valdemir, trazendo uma mensagem, uma palavra, uma meditação, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, que nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados somos, disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Só a citação da ceia do Senhor já mostra a sua importância. Por si só, a celebração da ceia do Senhor já é algo maravilhoso, já pressupõe santidade, já pressupõe devoção, festa, que é para celebrar, alegria e contrição. As pessoas têm esquecido dessa questão da contrição no dia da ceia do Senhor. Contrição significa sentimento pungente de arrependimento por pecados cometidos e pela ofensa a Deus, menos pelo recheio do castigo do que pelo amor e gratidão ao Senhor. Ou seja, as pessoas, quando nós estivermos na ceia do Senhor, envolvidos, contritos de coração, de sentimento, nós vamos estar confessando os nossos pecados, nós vamos entender que os nossos pecados ofendem a santidade de Deus, vamos estar arrependidos, mas não vamos estar com medo de punição, mas nós vamos estar sentindo aquele sentimento maravilhoso de sermos recebidos em amor pelo Senhor. O grande fato é que existe muito acréscimos ao longo do tempo, da história da igreja. Muitas coisas foram acrescentadas, foram introduzidos na celebração da ceia, que não estão baseados nas Escrituras. Alguns beiram até o misticismo. Infelizmente, as pessoas, a igreja hoje que nós vivemos, é uma igreja egocêntrica e antropocêntrica. E eu vou dizer por quê. Porque as pessoas, quando pensam em cear, participar da ceia do Senhor, as pessoas pensam se elas estão capazes. Elas pensam que a sua capacidade, a sua oração, ela pensa que a sua própria santidade o capacita para tomar a ceia do Senhor. É aqui que está o grande problema. A ceia não é atestado de idoneidade cristã, para ser visto pela comunidade, para as pessoas olharem e imaginarem aquele irmão, aquela irmã é uma santa mulher de Deus, um santo homem de Deus, porque está tomando a ceia do Senhor, para ser visto pelos outros. Não é para aqueles que são espirituais, ou os mais espirituais, mas sim para toda a igreja, que é composta de pecadores que são lavados e redimidos no sangue do Senhor Jesus Cristo. A ideia que dá é que a ceia foi instituída para aqueles mais aperfeiçoados, aqueles mais perfeitos, os mais experientes, os mais espirituais, aqueles irmãos que são mais, vamos dizer assim, acima da média. Não existe ninguém acima da média na igreja, todos são pecadores. Irmãos, é um grande erro ensinar que existe pessoas mais espirituais do que outro na igreja. Aquele que não é espiritual, ele não faz parte da igreja. Na igreja de Cristo, todos têm o mesmo nível. Todos têm a mesma, porque existe o mesmo prumo que mede a todos. E a Bíblia fala que Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Então não existe
alguém que já venceu o pecado. Não existe alguém que está livre de pecado para dizer que está acima da média. O grande problema também, que as pessoas acabam por errar, é que existem normas, e esse é o grande problema, que a igreja esqueceu que a ceia é do Senhor, não é da denominação, não é da igreja, não é do pastor famoso, não é do líder famoso, é do Senhor a ceia. Se é dele, ele sabe quem que ele convidou, e ele convidou toda a igreja, ele deu uma ordem para que nós participássemos, para que nós celebrássemos a sua morte até que ele voltasse. Essa é uma ordenança que a igreja tem. A ceia do Senhor, na terra, aqui, não existe ninguém que decide quem pode ou não participar da ceia do Senhor. Existem, infelizmente, pessoas que colocam outra disciplina, que decidem que naquele mês aquela pessoa não pode tomar ceia porque ele não trouxe o dízimo, porque ele foi pego de short, porque a irmã cortou o cabelo, enfim. A decisão fica pelos mais variados critérios. Alguns porque deixou a barba crescer, porque deixou o bigode. Existe cada aberração teológica em cima de alguns ensinos a respeito das Escrituras, a respeito da ceia do Senhor. Quando as pessoas leem e interpretam errado, quem comer indignamente do corpo e beber indignamente do cálice será culpado do corpo e do sangue de Cristo. As pessoas pegam isso aí indignamente, interpretam dentro do seu contexto denominacional, do seu contexto cultural, da sua igreja, da sua denominação, ou da cabeça do seu líder, ou daquele grupo de pessoas mais espirituais, daqueles que estão acima da média, e aí eles estabelecem algumas normas totalmente fora das Escrituras, e eles determinam quem pode e quem não pode, quem deve e quem não deve participar da ceia. A Bíblia é clara, como eu acabei de ler para vocês, cada um examine-se a si mesmo e participe da ceia do Senhor. É para ver um exame íntimo. Nenhum líder está autorizado, ninguém tem essa ordenança, tem essa prerrogativa de examinar outro irmão, examinar quem quer que seja e decidir se ele pode ou não participar da ceia. São verdadeiros abominações teológicas que as pessoas fazem, são verdadeiras ofensas à palavra de Deus, e a ceia acaba ficando para alguns privilegiados, quando na verdade é para toda a igreja, para que as pessoas se examinem, confessem seu pecado e participem dela. É isso que a palavra de Deus nos ensina, como eu li para vocês. Não é para que algum líder determina, porque as pessoas devem fazer um exame íntimo, entender que não somos nós que nos santificamos para participar da ceia, é a ceia que nos santifica. O grande erro é que as pessoas não entendem o que significa graça de Deus, e acham que pode dar uma ajudazinha com as suas obras morais. Isso é uma arrogância humana. Infelizmente as pessoas não compreendem que graça é quando Deus manifesta em nossa vida aquilo que nós não merecemos. Infelizmente tem pessoas achando que ele merece alguma coisa de Deus. Infelizmente existem pessoas achando que pelo tempo que ele está na igreja, pelo cargo que ele ocupa, pela denominação que ele usa, pela roupa que ele usa, a indumentária que ele usa, paletó e gravata, que uma coisa totalmente, não existe norma nas Escrituras que fala sobre isso, mas ele acha que usando isso ele está se santificando. E fazendo isso, ele está capacitado para participar da ceia do Senhor. As pessoas estão olhando para si. Por isso que hoje nós vivemos em uma época antropocêntrica. A igreja não está preocupada em dar glória para Deus. Nos louvores, em tudo é o homem. O homem acaba sendo o centro do culto. O culto deixa de ser do Senhor. A ceia deixa de ser do Senhor e passa a ser do pastor ou da denominação. Sabe por quê? Porque está pensando... Eles que instituem o que, quando, como, onde e como participar, não é mais a palavra do Senhor. Nós precisamos entender que não é o que você faz ou deixa de fazer, mas sim o que Cristo fez na cruz por mim e por você. O Evangelho não é o homem chegar até Deus, é Deus que se chega até o homem, até nós. Você só é ungido porque Ele te ungiu. Você não se salvou, é Ele que te salva. Tudo é Ele. Nós precisamos tirar esse foco de nós e parar de tentar interpretar e dar uma ajuda ao Espírito Santo, tentar
fazer com que nós sejamos o centro do culto, quando na verdade quem deve ser o centro do culto é Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você se achar que você é digno da ser, seja lá a denominação que você pertencer, seja lá a doutrina que você obedecer, seja lá o que você fizer, o alcance que você tem, o curso teológico que você tem, a tua espiritualidade, quantos dons você tiver, não interessa. Se você achar que você é digno, por si só, de participar da ceia do Senhor, você já se tornou o mais indigno, porque você não discerniu o corpo e o sangue de Cristo debaixo da graça do Senhor. A palavra de Deus fala que é para que nós possamos examinar e participar, é uma ordem. Primeiro examinar e participar. Não é para examinar e não participar. É para se examinar, confessar, pedir perdão, se arrepender, pedir perdão e participar. Não deixar passar. Nós precisamos pensar que se nós não estivermos preparados para participar da ceia do Senhor, nós também não estamos preparados para morrer, para morar com Ele na glória. Nós não estamos nos apropriando dos benefícios da morte de Cristo. Nós não estamos nos apropriando da bênção, da eterna salvação que Ele já nos deu. Ele disse: está consumado. Se Ele disse está consumado, acabou. O que eu e você precisamos fazer é crer. E na ceia também é crer. Nós precisamos discernir que é corpo e sangue de Cristo Jesus e participar. E isso não é para um povinho, não é para alguns, não é para alguns mais espirituais, é para toda a igreja. Se você faz parte da igreja, se você é batizado, é convertido, se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você crê no sangue do Senhor Jesus Cristo, que perdoou e purificou todos os seus pecados, se você é um convertido, a ceia é para você, é para mim. Infelizmente, essas distorções que acontecem faz com que muitas pessoas, em vez de ao chegar-se à mesa do Senhor, acabam se afastando, porque Ele está olhando para si. Não é para você olhar para você. Graça de Deus não é para você olhar para você, é para você olhar para Jesus, o nosso Senhor. Só assim eu e você vamos entender o que é essa graça maravilhosa que foi manifestada em nossas vidas. Sabe qual que é o teu problema? Você está olhando para você. Sabe por que você não está tendo uma caminhada vitoriosa com Deus? Porque você está olhando para você. Eu e você precisamos olhar mais para Jesus Cristo, nosso Senhor. Olhem para Ele, autor e consumador da nossa fé. E o consumador da nossa fé nos orientou que antes da ceia do Senhor, ninguém tem poder para me impedir e te impedir de participar da ceia do Senhor. Ninguém. Nós devemos fazer um exame, uma autoanálise, confessar os nossos pecados, nos arrependermos, pedir perdão, confessando os nossos pecados e participar da ceia do Senhor, celebrando a sua morte até que Ele venha. Esse é o mandamento da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, igreja. Amém.